O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e louvem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Vocês que aqui estão podem, por gentileza, assentar-se. Amados irmãos, amadas irmãs, de modo muito particular, queridos idosos do residencial, alegria recebê-los aqui. Espero que a acolhida no alto desta serra possa renovar no coração de vocês a alegria de ser filho e filha de Deus e sentir a ternura, a delicadeza, a bondade e o amor do Pai que chega até nós pelo coração de Maria. Sejam bem-vindos. Estamos continuando na liturgia desta 10ª semana comum a grande lição de vida que é o Sermão da Montanha. Vejam, ontem, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou o seu projeto de vida. Nas bem-aventuranças, Jesus nos apresentou, como disse eu na missa da manhã, como que um raio-x de como é o seu coração. E o coração de Jesus, um coração mais do que bem-aventurado, fonte da bem-aventurança, nos ensina a ser tudo aquilo que nós precisamos ser para fazer a vontade de Deus e vivermos a autêntica felicidade. Esta felicidade, ela não fica retida em si mesma, mas uma vez vivendo a profundidade desse amor, nós alargamos os horizontes, porque nós nos edificamos sobre a rocha firme que é Jesus. Mas vejam bem, o Evangelho de hoje, não só por ser continuidade literal do Evangelho de ontem, ontem nós paramos no versículo 12, hoje nós começamos no versículo 13. O Evangelho de hoje, ele é também uma continuidade, vamos dizer assim, de conteúdo. Por quê? A gente precisa entender a quem Jesus está dirigindo a mensagem para entender como nós vamos viver esta mensagem. Lembremos como o Evangelho de ontem começa. A multidão se aproxima de Jesus e esta multidão Jesus ensina. E termina falando: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos caluniarem e mentindo disserem todo tipo de mal a vosso respeito. Alegrai-vos e exaltai, porque grande será a vossa recompensa no céu. A estes que são perseguidos, ou conformaram sua vida de tal modo à vida de Jesus, é que Jesus diz ser sal da terra e luz do mundo. Vejam, nos tornamos sal e nos tornamos luz quando nossa vida é uma vida parecida com a vida de Jesus. Nos tornamos sal
Porque começamos a temperar. E ao mesmo tempo que nós temperamos, nós conservamos. O bom de os senhores e as senhoras estarem aqui no dia de hoje, que não vão me deixar mentir. Quando não tinha geladeira em casa, um dos meios de conservar a carne era passar sal na carne, não é? Porque aí o sal fazia com que a carne não apodrecesse e não se perdesse. Tinha os que guardavam a carne também na latinha de óleo, a latinha de gordura, punha a carne ali dentro e ali ficava conservado. Ser sal é conservar aquilo que é de mais precioso e que hoje está perdendo no mundo. Os valores como a justiça, como a honestidade, como o respeito. Chegar a uma idade da vida, como os senhores e as senhoras chegaram, a gente vê o tanto que o mundo de hoje perdeu o respeito por vocês. Não os valoriza, não os considera. E ser sal da terra é conservar isso dentro de si, um respeito profundo pela vida do outro, se é criancinha ou se é idoso, se ainda está no útero materno ou se está no leito de morte. Ser sal da terra é fazer com que o mundo seja permeado, salpicado de amor. E isso a gente consegue quando na nossa vida os ensinamentos de Jesus começam a ecoar dentro de nós. Aí ninguém nos segura. Não precisamos falar nada para dar testemunho. Por si só nós transformamos. O sal não precisa fazer nada para dar sabor ao alimento. Basta ele se misturar no alimento. Aqui também a gente precisa entender uma outra coisa. Deus não nos chama para viver isolados, como que intocáveis. Deus não nos chama como cristãos para fazer pequenos grupinhos e fugirmos do mundo. Há os que são chamados para esse estilo de vida, mas o cristão não é para fugir do mundo. O cristão é justamente para misturar no mundo, tal como a gente mistura sal na massa, para ver se esse mundo ganha sabor, para ver se esse mundo ganha sentido. Ainda falando do sal, Jesus adverte, mas cuidado para o sal não ficar insosso, porque senão para que ele serve? Sal sem sabor não serve para nada, senão, a não ser para ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Aqui é um risco que nós corremos, porque tem hora que a gente perde o encanto, tem hora que falta-nos a alegria de viver, tem hora que parece que isto aqui para nós é muito árido, perdeu o sentido. E aí nós podemos correr na tentação de fugir daquilo que somos, de querer negar que somos de Deus, de querer negar que conhecemos a Cristo. E o mundo é hostil a nós. Alguém que não tinha sabor e passou a ter sabor, o mundo até tolera. Mas alguém que tinha sabor e deixou de ter sabor, e eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso, o mundo pisa. Vejam, se alguém vivia santamente, justo, a pureza, a castidade, o silêncio, a sobriedade, e num momento da vida, seja por loucura, seja por fraqueza, seja qual lá for a motivação, acaba caindo, cai em pecado, mistura-se ali na lama, abandona os mandamentos de Jesus. O mundo que apregou a isso é o primeiro a tirar pedras. O mundo da corrupção, onde roubar é quase que elogiado. Vai um cristão que a vida inteira foi honesto, mas no momento de fraqueza acaba sendo conivente com a corrupção,
O mundo acolhe? Não. Vai uma pessoa que a vida inteira viveu santamente a pureza, no mundo que prega uma sexualidade desmedida, onde o sexo fácil é quase que uma meta de vida. Vai uma pessoa que no momento de um desequilíbrio interior, de uma fragilidade emocional, acaba cedendo à tentação da carne, o mundo acolhe facilmente? Não. Viram para eles e dizem assim: ah lá o cristão, que a vida inteira pregou justiça, que a vida inteira disse ser certinho, olha o que ele está fazendo. Não tem piedade. Por isso Jesus nos adverte com tamanha franqueza: nós não podemos deixar que roubem o nosso sabor, porque eles não querem colocar algo no lugar. E tristemente, quantos de nós perdemos o sabor, achando que teríamos algo mais substancial para ser substituído dentro de nós. E estamos profundamente infelizes, vazios, rejeitados, difamados, porque o mundo não nos ama. Mas esse Pai que nos ama, nos orienta justamente para isso. Não deixe que este mundo roube você de você mesmo. Não deixe que ninguém deixe que o encantamento, o sentido de viver te seja tirado, porque isso é que faz de você sal. É isso que faz com que você viva o amor. É isso que faz com que nós tenhamos a têmpera de Jesus para suportar até mesmo as cruzes, as dificuldades, os sofrimentos, as lutas de cada dia. Por isso Jesus diz: aquele que é capaz de viver como ele viveu as bem-aventuranças, brilha como luz e ninguém retém a luz. Ninguém consegue segurar a luz. Por menor que seja a faísca, ela é notada em qualquer canto. Quanto mais escuro, mais fácil se notar a luz. Por isso o cristão é visto. Em alguns lugares como o diferentão, como o esquisito. Em outros lugares como um modelo de vida. Mas é notado porque tem luz, porque brilha, porque chama a atenção. E chama a atenção não para si, porque a luz que recebe não é própria, mas chama a atenção para Deus. Você, cristão, eu, cristão, não podemos esquecer disso. Porque nós somos luz, nós somos referência para muita gente. Muita gente não desistiu de fazer o bem por causa do nosso exemplo. Por causa de uma palavrinha que nós falamos. Por causa da maneira como nós o acolhemos. Quantas vezes, vamos lembrar de nós mesmos. Nós fizemos algo de bom na nossa vida, ou porque aprendemos de alguém que nos ama, ou porque alguém nos fez algo tão bom que marcou profundamente a nossa história, e isso é graça de Deus. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, nós que construímos esta cidade sobre a alta rocha, sobre uma rocha firme, que é o coração de nosso Deus, não tenhamos medo de ser aquilo que Deus quer que sejamos, santos. Vai incomodar? Vai. Vai incomodar muita gente que está acostumada a viver sem luz. Vai causar desconforto? Vai. Pega um sal puro e põe na boca e vê se é confortável. Mas com certeza, é o único segredo que nós temos para sermos felizes e fazer os outros felizes. Sendo aquilo que Deus quer que sejamos, santos. Assim conservaremos o que é bom. Assim iluminaremos o mundo. Assim temperaremos a vida dos outros. Porque sendo santos, nós vamos salpicando na vida das pessoas aquilo que Deus é. E Deus é amor. Um amor que não desiste. Um amor que não se cansa. Um amor que não se deixa vencer em generosidade. Um amor que está de braços abertos para nos sustentar e nos dar esta vida, para que todos
olhando para nós, limitados sim, frágeis sim, mas fortificados com a graça, se lembrem de que esse Deus é a fonte da nossa alegria, do sentido da nossa vida e é a meta que tanto buscamos. Louvado seja nosso